ou chamar ela de gordo, ou algum termo mais pejorativo, na palavra, né? A violência psicológica ou a violência verbal, elas se assustam. Nossa, isso é violência? Então, eu estou passando por esse tipo de violência na minha casa, o meu marido, o meu companheiro. Então, a gente também tem visto muito essas situações, porque muitas acham que a violência é só a violência física. E quando a gente passa nessas rodas de conversa, nas palestras, explicando todos os tipos de violência, a gente consegue visualizar casos que mulheres estão passando por esses tipos de violência e até então não sabiam. Então, a gente consegue também ver esses casos e até um alerta nessas rodas de conversa. Sim. Quando elas têm esse conhecimento do que o que ela está passando em casa é uma violência também. Assim, igual a Jace falou, a violência psicológica, né? A violência psicológica, moral e até mesmo a violência sexual. Para a mulher que é casada, às vezes ocorre e ela não consegue entender que aquilo é uma violência, porque o sexo forçado, mesmo sendo casado, se é forçado, se é contra a vontade dela, ou se ocorreu no momento que ela estava dormindo, como a gente já tem visto o caso. Então, é uma violência contra ela, mas ela não tinha como violência, né? Para ela era normal, até porque, né, na sociedade patriarcal e machista que a gente vive, a mulher tem que servir o homem, mesmo que ela não esteja com vontade, mas se o homem está, né, então cabe a ela satisfazer o desejo do homem, e não que ela é um ser humano e que ela também tem vontades. Então, na questão da violência sexual como psicológica, né? Porque imagina como é que fica, né, o psicológico dela. E eu acho que, assim, como talvez isso não seja discutido amplamente, né? Vocês estão fazendo o papel de vocês, discutir. Mas eu acho que ainda não... eu acho que é um processo, né? E eu fico pensando, né? Talvez isso não tenha um limite claro, né? Por exemplo, entre a violência sexual, nesse exemplo que a Cida colocou, entre casais, né? É difícil ver o limite, né? Até onde que é, onde que não é. Né? É a questão do consentimento, né, Alex? Se a pessoa no momento ali não quer, então é respeitar, né? E muitas vezes o que é passado para as mulheres desde criança e adolescentes é essa ideia de que a mulher tem que servir ao homem, né? Então isso é algo que a gente deve desconstruir, porque a mulher é um ser de direitos e que também deve ser respeitada as vontades dela. Sim. Eu acho que isso deveria realmente ter que chegar, né? Mais longe, essas informações. Aí eu tenho uma outra questão aqui, que isso é uma curiosidade. Tô terminando. É uma curiosidade, né, em relação a vocês, na segurança de vocês. Marabá já foi notificado, assim, já circulou nacionalmente como uma cidade que é super perigosa para mulheres, né? Um dos ambientes, assim, um dos municípios mais difíceis de se trabalhar aqui no Brasil. E a gente tem um histórico aqui em Marabá de ser terra de muro baixo, de ser uma terra de impunidades, mas especialmente nos conflitos agrários, né? Nos conflitos territoriais. Então, assim, há muita impunidade relacionada. Né? E aí eu fico pensando assim, os agressores das usuários do serviço de vocês, esses agressores não vão procurar vocês, não vão questionar o serviço que vocês fazem, porque é um serviço de abrir a mente, né? De mostrar direitos, de empoderar. Não tem esse... Já aconteceu o caso, assim, de o agressor querer, sei lá, procurar alguma de vocês ou alguém da coordenadoria para tirar, entre aspas, satisfação em relação a isso? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. E é um momento, realmente, quando a gente vai para as rodas de conversa, palestra, oficina, quando tem homens, a gente fica bem apreensiva de tocar no assunto e falar e abordar, porque a gente não sabe se aquela pessoa, se aquele ser humano que está ali é um agressor, se ele passou por um momento assim. Então, a gente fica bastante apreensivo. Aqui também, no nosso trabalho, a gente não tem segurança privada, a gente conta com agente patrimonial, que
os mesmos que cuidam da prefeitura, né, das praças. Então, eles são responsáveis somente por abrir e receber na portaria. Então, a gente não tem essa segurança de polícia, nem de nenhum órgão. E, às vezes, quando a gente faz esse atendimento, as meninas também, quando elas vão nas casas, nos atendimentos, é um momento também de um pouco de apreensão, de nervosismo. Quando elas saem, alguma de nós sai, a gente vai fazer visita. Então, são momentos de apreensão, sim, que a gente não tem e elas também não têm. Mas, graças a Deus, nunca aconteceu e a gente espera que nunca ocorra. Né? Já posso contar um caso rapidinho. Já aconteceu em outro município de eu ficar frente a frente com um agressor. Então, naquele caso, ele não tentou me agredir, em nenhum momento. Ele foi agredir mesmo a mulher, mas não na questão física. Ele agrediu na questão moral, ele veio falar mal dela, como a gente vê em quase todos os casos de agressão, quando alguém de um órgão público tem acesso ao agressor. Então, o que ele faz ali é ele se colocar como um bom moço. Tentar deslegitimar a mulher, né? Isso, e aí acaba colocando a culpa sempre para a mulher. Então, assim, eu não sei se em algum dia a gente vai se deparar com alguém que vai querer nos agredir, mas, assim, o que a gente tem visto, e até em leituras também realizado, é que os agressores, eles nunca vão se mostrar verdadeiramente como eles são para a sociedade. Então, quando a gente vai ter acesso, assim, eles vão se mostrar como boas pessoas e que a culpa é sempre da mulher, que ele reagiu daquele jeito por culpa dela, né? Então, de certa forma, eu tenho mais medo, sim, de ficar frente a frente com um agressor quando eu vou fazer visitas em que eu sei que ele não está preso, né? Que ele ainda está em liberdade ainda. Aí eu fico meio que receosa, realmente. Fico sempre na visita, eu fico olhando para um lado e para o outro para ver se ele não vai aparecer ali. Porque ali é o lugar dele, né? Em que ele vai se sentir seguro em fazer algo. E às vezes ele pode até não fazer nada com a equipe, né? Mas assim que a equipe sai, ele pode retaliar diretamente com a mulher. Pessoal, eu quero pedir licença rapidão só para compartilhar a tela, só para mostrar o começo daquele vídeo, né? Que vocês já assistiram, e para a gente poder fazer o gancho. Então, vou mostrar aqui rapidamente aquele começo de vídeo. Ó. Alex, a nossa hora extra você vai pagar. Vai rolar um churrasco mais adiante. Eu já 2 minutinhos. Ai, Débora, que chique. Infelizmente, minha carona, né? Não pode esperar, bichinho. Te dou carona, Débora. Espera aí um pouquinho que eu te levo. Ó, esse vídeo aqui, né? Vocês assistiram um pouco, né, no começo, aliás, assistiram aí no começo. E aí a pergunta relacionada a esse vídeo aqui é mais assim, como que a coordenadoria consegue alcançar essas mulheres que estão nessa situação ali até velada, né, dentro de casa, e elas mesmas tentam esconder, né? E assim, é muito sutil. É como se fosse um treinamento, uma formação muito sutil ali, de perceber que a mulher está em situação de violência, né, no próprio lar. Vocês têm, a coordenadoria tem algum programa ou pensa em algum projeto, alguma atitude, ação, né, nesse sentido de tentar alcançar essas mulheres que não conseguem ir, por exemplo, aos encontros nas rodas de conversa de vocês? A gente não tem um específico, né? Não que eu me lembre. A gente está trabalhando mais nesse sentido mesmo como eu te falei, né? A gente conversou até agora. Como a gente não tem essa linha específica, né, de trabalhar frente à violência, né, e sim de empoderar, né, de trazer realmente um elo com vários programas que deem essa mulher suporte para ela nem entrar numa situação de violência e conhecer, né, a violência. Então, assim, é mais na prevenção. E, então, a gente não teve ainda a oportunidade de sentar e pensar num programa específico, né, para mulheres que já estão numa situação de violência, né, ou
que estejam em cárcere privado até, né, e vivenciando isso. Quando a gente vai até a comunidade, né, e, por exemplo, com uma roda de conversa, aquelas mulheres, geralmente elas trazem, minha vizinha passa por isso. Geralmente, quando nós vamos com rodas de conversa, a gente leva folders, né, material informativo do que é a violência, e no material já tem os contatos, endereços da rede, né, da rede que faz esse atendimento, da rede de enfrentamento. Eu acho que também é um meio dessas mulheres ter acesso, né? Porque a vizinha já leva lá aquele folder, leva a cartilha, né? A gente tem uma cartilha. Além dos números, né, que a gente disponibiliza também, WhatsApp, e-mail, tanto da coordenadoria quanto dos órgãos responsáveis por fazer esse atendimento quando a mulher está passando por esse momento de violência, situação de violência. Então, a gente disponibiliza o WhatsApp, que hoje é um meio bastante usado, a maioria da população utiliza o WhatsApp, então a coordenadoria tem o WhatsApp, tem página no Instagram, Facebook, além do material informativo que a gente também disponibiliza para o comércio, as escolas. Então, é um material que ele está em circulação, os folders, eles estão em circulação. Então, a mulher ela vai no comércio, ela pode, às vezes, encontrar um folder nosso que tem o número, tem o endereço. Então, ela tem acesso também a esse material informativo que ela pode entrar em contato e vir aqui de maneira espontânea ou encaminhada. E já teve usuária que entrou em contato com a gente porque teve acesso a esse material. Né? Se não me engano, foi a cartilha que ela viu, que entrou em contato conosco. Para fechar, né? A última pergunta mesmo é essa, né? Quais são os principais desafios e principais vantagens ou então satisfação mesmo, assim, do serviço que vocês realizam? Então, eu acredito que desafiador para a gente, como já foi colocado, a gente tem um corpo técnico reduzido, né? E infelizmente a gente não tem essa esfera especializada de fato, né? Então a gente não consegue realizar muita coisa por conta de barreiras burocráticas, barreiras financeiras, né? Então, assim, esse aspecto para mim é o mais desafiador, né? E a gente precisa estar o tempo todo tentando se fortalecer em equipe para não desanimar, né? Porque realmente olhando para a gestão, assim, a gente sabe que, né, se tenta fazer o que é possível, porém, quando a gente olha para os usuários que a gente atende, que estão numa situação de, né, desvinculação mesmo, sabe, com o básico da vida, a gente fica totalmente assim, nossa, né, vai ser um caminho bem lento, assim, e saber que muita coisa não está ao nosso alcance, né, porque a gente trabalha com essa questão de parceria, então não tem como garantir, ó, daqui a gente já vai garantir que você vai ter tal curso, né, já vai estar com isso, tal benefício, não, né, então eu acho que o mais desafiador é isso. É sobre isso, né, Débora? Eu também considero. A gente trabalha com políticas públicas, né? Em todas as áreas: saúde, educação, lazer, moradia. Então, a mulher ela necessita de tudo isso. E trabalhar com todas essas secretarias em conjunto é muito difícil. A gente considera muito difícil. Por exemplo, vai desenvolver um trabalho na área da saúde. Então, é toda uma articulação, o que precisa. Com a educação, para desenvolver essa cartilha. Então, como a Débora falou, a gente necessita não somente do financeiro, mas também das pessoas, das outras secretarias, trabalhar juntamente com a gente. E aí é uma coisa que se torna bastante difícil, fazer essa articulação com todas as secretarias. E a parte boa é que, mesmo devagar e fazendo pouquinho, cada trabalho que a gente faz, cada ação, a gente vê o resultado. Por mais que você consiga atingir ali uma mulher, não falando só no atendimento à violência, mas quando você consegue atender uma mulher que ela fez um curso e ela está conseguindo vender aquele doce que ela fabricou, que ela fez o curso, ou um curso de corte e costura, de depilação,
a gente se sente realizada juntamente com aquela mulher. Então, a gente vê que o nosso trabalho, ele tá sim, fazendo efeito e conseguiu alcançar pelo menos uma mulher, 2 mulheres. Então, é um trabalho de formiguinha que é devagar, que às vezes a gente se desanima, mas é muito gratificante.